Nós conversamos agora com o vereador de Blumenau, Jean Volpato, do PT. Vereador Jean, muito bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, esse importante espaço de comunicação da nossa cidade. Vereador, eleições gerais de 2026. O senhor anunciou recentemente que é pré-candidato a deputado estadual. Candidatura de pé, então? Sim, Fran, você sabe que em 2022 a gente já lançou nossa primeira candidatura, né? No qual ficamos entre os primeiros suplentes do nosso partido, com quase 13 mil votos. A gente ficou em segundo lugar entre os suplentes da cidade de Blumenau. Perdemos na época só para o Egídio Becausa, que na época, inclusive, era presidente da Câmara. Em 2024, na candidatura de vereador, a gente saiu com a maior votação da história do nosso partido na cidade, e esses dois resultados, eles nos colocam até quase com uma naturalidade numa pré-candidatura agora a deputado estadual, com uma chance real de recuperar aquela cadeira que era da então deputada Ana Paula. Na época ela ficou 5 mandatos de deputada estadual, né, que é uma cadeira que era do Vale do Itajaí e que a gente acabou perdeu para outras regiões. E quando a gente perde representação na Assembleia Legislativa, a gente perde também espaço, recurso, importância política para a região. Então, o objetivo dessa pré-candidatura é garantir que a gente recupere esse espaço político que o Vale do Itajaí perdeu. Então, hoje, essa seria a maior importância de conquistar e disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, recuperar o espaço do Vale do Itajaí. Isso, esse é o grande objetivo. Nós temos conversado, principalmente com as forças políticas que se organizam em torno da nossa federação, a Federação Brasil da Esperança, da importância de ter um candidato, né, se não um candidato único em toda a nossa região, mas pelo menos aqui na nossa cidade, em torno, que a gente consiga aglutinar força para garantir que a nossa região não perca essa vaga importante na Assembleia Legislativa. A gente tem muito conforto em fazer esse debate, até porque o nosso suplente na Câmara de Vereadores já assumiu o mês, que é o vereador Mário Cato, e ele tem um perfil muito parecido com o meu, que é um perfil de fiscalização, né, um perfil de cobrança. Então, na verdade, com a nossa possível eleição desta pré-candidatura, a gente não perde um vereador na Câmara, a gente ganha um deputado e garante ainda o espaço, um espaço importante das forças progressistas aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Então, é uma somatória de fortalecimento, né, de representação na Assembleia Legislativa. Não existe, Fran, eu sempre digo, candidato de si mesmo, né? A gente vem representar um projeto e é através de um grupo político que se organiza para a gente garantir esse espaço. Só para te ter uma ideia, Fran, cada deputado estadual tem por ano 20 milhões de reais de emenda que poderiam ser alocadas, por exemplo, na nossa cidade, nas ruas que ainda precisam ser pavimentadas. Hoje em Blumenau nós temos praticamente 40% da nossa cidade, 40% dos moradores que ainda vivem em estrada de barro. São recursos que poderiam ir para o Hospital Santo Antônio, para o Hospital Misericórdia, para o Hospital Santa Isabel, né, que são recursos que poderiam ir para a saúde, e outras tantas áreas, educação, né, as creches e escolas da nossa cidade que deixaram de ir porque a gente perdeu essa representação, né? E diga-se de passagem, evidente que a gente não perdeu por completo porque a deputada Ana Paula se elegeu deputada federal e ainda assim ela garante, né, recursos da Câmara Federal para a cidade de Blumenau. No entanto, a gente ainda pode ampliar mais essa força com uma cadeira do Vale do Itajaí na Assembleia Legislativa, que me desculpe os atuais deputados estaduais, mas a população que está me ouvindo deve concordar, a gente está se sentindo muito subrepresentado hoje na Assembleia Legislativa. Bom, aproveitando que o senhor falou sobre o Vale do Itajaí, né? O senhor é filiado ao Partido dos Trabalhadores e milita há muito tempo dentro da sigla. Acredita que tem esse espaço, mesmo representando um partido de esquerda, que a gente sabe da situação, né, de Santa Catarina no sentido de ser mais pró-direita, enfim, essa situação ainda do bolsonarismo, acredita que vai ter essa representatividade aqui no Vale Europeu, especialmente? Acredito, inclusive é bem factível, real, não é igual eu te disse, essa cadeira ela já era nossa do Vale do Itajaí, da Força Progressista, numa representação de uma cadeira que era da então deputada Ana
Ana Paula Lima do Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores, entre tantos partidos que existem hoje no Brasil, que inclusive, ao meu ver, tem muito partido, não existe tanta ideologia com o número de partido, mas esse é um outro debate que a gente tem que fazer. Mas na última eleição, o PT foi para o segundo turno em Santa Catarina, se configurando a segunda maior força política do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que é um pouco relativo essa visão de que Santa Catarina tem uma esfera só ideológica. Já foi provado, inclusive, no nível de votação que o PT tem tido em Santa Catarina, que as forças progressistas de esquerda têm uma grande representação aqui. E outra prova foi a nossa eleição de vereador, ampliando a cadeira de 1 para 2 vereadores, inclusive a nossa representação na disputa eleitoral com a maior votação da história do PT em Santa Catarina. Eu acredito que a população do Vale do Itajaí tem colocado no papel, inclusive confrontado algumas notícias que têm aparecido. Por exemplo, Fran, quase 30 prefeitos presos em Santa Catarina, todos aliados à força política da extrema-direita. Então a população começa a analisar e achar estranho, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem visto muita reclamação em relação à atual gestão, que é do PL, que também é da direita. Então, para além de partidos, eu sempre digo, existem pessoas boas e ruins em todos os partidos, isso é uma verdade, mas não dá para colocar todo mundo no mesmo barco e todo mundo na mesma vala, né? Por isso que é preciso olhar o histórico de cada candidato, que cada candidato, agora, é claro, falando em pré-candidatura, representa e o que essa representação vai gerar de benefício, sobretudo para a nossa região e dos recursos que possam trazer também para a nossa região. Não dá mais para ficar nesse vácuo político, não dá mais para ficar nessa inércia, e eu acredito que a gente está vendo um processo de amadurecimento político, que a população está saindo um pouco dessa visão distorcida de uma única bandeira e começa a olhar um pouco mais com pragmatismo o processo eleitoral, e o pragmatismo significa a nossa região vai ser beneficiada, os hospitais vão ter mais recurso, nós vamos ter o direito de chegar no posto de saúde e ser atendido, nós vamos ter a nossa rua com manutenção, com roçada, com direito de ir e vir, que é aquilo que estabelece a Constituição. Então essas coisas que agora vão valer, acredito, cada vez mais no espaço do debate político, e essas ondas vêm e vão, né? Eu sempre digo, mandato vai e vem também, e não é isso que fica na esfera política. O que fica é a política pública que é aplicada através de cada representação. Para a gente finalizar, vereador Jean Volpato, qual será a bandeira da sua campanha, considerando agora essa pré-campanha eleitoral? Sobretudo aquilo que a gente já vem representando. Primeiro é a ética, compromisso com fiscalização da gestão pública, né? Acredito que todo o representante político tem que ter esse compromisso com o erário público. O segundo grande compromisso são os valores humanos que a gente representa, que é a representação daqueles setores que historicamente foram renegados à margem do debate da política. Por exemplo, as trabalhadoras e os trabalhadores, a população LGBT, a população negra, a população das mulheres aqui em Santa Catarina. Santa Catarina hoje é o segundo estado do Brasil com maior número de feminicídio, e a gente vê a nossa Assembleia Legislativa debatendo diversas bobagens, menos aquilo que verdadeiramente importa. Por exemplo, qual é a eficácia hoje de uma medida protetiva se nós não tiver a garantia do monitoramento através, por exemplo, de uma tornozeleira eletrônica daquele cidadão que efetuou a agressão àquela mulher, e se as forças policiais não tiverem a condição de monitorar aquele agente, aquela mulher continua em risco. Eu só estou dando um exemplo do debate que poderia estar sendo travado hoje na Assembleia Legislativa, dos inúmeros debates das políticas públicas. Eu, Fran, antes de entrar na política, fiz uma especialização em gestão estratégica em política pública na Unicamp, porque eu acredito que quando a gente entra nesse espaço, a gente tem que qualificar o debate, não é só falar. Falar, todo mundo quer falar, mas primeiro a gente tem que ouvir a comunidade e, através daquele problema efetivo que é apontado pela comunidade, buscar as políticas públicas necessárias para resolver os problemas que o nosso estado, esse estado tão maravilhoso, esse estado tão bonito, porém, infelizmente, ainda tão mal governado, precisa para resolver todos esses
problemas. Vereador Jean Volpato, muito obrigada pelas informações e um excelente dia. Obrigado, Fran, obrigado a todas as nossas amigas e amigos da rádio Jovem Pan e sempre aqui à disposição para a nossa comunidade. Nós conversamos com o vereador de Blumenau, Jean Volpato, também pré-candidato nas eleições gerais de 2026.